Vamos então para a última parte dessa última aula expositiva antes da segunda prova. O que a gente, para essa segunda parte, vai ser importante a gente ter em mente que a gente viu na última parte, em especial essa parte aqui sobre o que é expresso por essas fórmulas abertas, né? Ver que isso aqui é expresso pelos objetos que são imagem de algum, né? São aqueles que existe um que tem ele por imagem. Esse aqui é o conjunto dos objetos que tem uma imagem, é o conjunto dos que são primeiros. Esse aqui é o conjunto dos que são vistos por todos os objetos, que são imagens de todos os objetos, e essa aqui expressa o conjunto dos objetos que veem todos os objetos, que tem todos os objetos por imagem. A gente viu no final da parte passada o que acontece quando nós colocamos quantificadores aqui na frente. Agora a gente vai ver como isso aqui é útil quando no lugar da variável livre a gente tem, na verdade, uma constante e não uma variável. Isso é o que a gente mais vai usar, então prestem bem atenção e façam bastante exercício com isso. Tá? Vamos considerar esse exemplo aqui. O que eu tenho? E lembrando isso aqui, tá? O que eu tenho? O que eu tenho aqui? Eu tenho uma quantificação universal sobre a segunda posição, né? A variável em questão, não é que seja a segunda variável, porque aqui o A é uma constante, mas a quantificação universal quantifica sobre a segunda posição. Ou seja, a gente tem algo muito parecido com isso daqui, só que eu não tenho o alfa, só que eu não tenho uma variável aqui no lugar do alfa, eu tenho uma constante. Mas o que isso aqui vai expressar? Se essa fórmula aberta expressava o conjunto dos mirantes de uma relação, essa fórmula aqui vai expressar que A é mirante, tá? Isso parece meio misterioso, pode parecer meio misterioso, mas não é de modo algum. E eu vou fazer uma comparação que vai ficar clara antes, né? Lembrem o que a gente tinha. Quando a gente pegava F1 de x, né? Ele era satisfeito pelos objetos que eram F. E F1 de A é verdadeira se A é F. Então, essa aqui é uma fórmula aberta, que não tem valor de verdade, que não expressa uma afirmação, ela simplesmente expressa o conjunto dos objetos que são F. Essa aqui é uma sentença, ela expressa que A é F, né? Se a gente considerasse, a gente tinha visto, por exemplo, R2 de xb, né? Ou x, y, z, não importa qual a variável. O que ela expressa? Ela expressa o conjunto dos objetos que são primeiro com B como segundo, né? Isso que a gente viu na aula passada. Não nessa aula, mas na anterior. Né? O conjunto dos objetos que são primeiros com B como segundo. O que é ser primeiro e o que é B e qual é a relação? Bom, isso vai depender da interpretação, mas ela expressa o conjunto dos objetos que são primeiro com B na relação. Já se eu considero, por exemplo, R2 de CB, o que eu estou afirmando? Eu estou afirmando que C, a gente pode dizer que C pertence ao conjunto solução de R2 de XB. A gente não viu nesses termos, mas a gente compreende que é isso que significa, né? Dizer R2 de CB é dizer que C pertence ao conjunto dos objetos que são primeiro com B como segundo na relação R2. A gente não fazia desse modo lá porque era mais fácil ler direto isso aqui. Não era útil escrever desse modo. Só que quando tem quantificação, isso pode ser útil, né? Por quê? Pode ser útil para algumas pessoas, para outras não é. Vocês leiam como vocês quiserem, tá? Mas o que está sendo dito nessa aqui? Isso aqui está sendo dito que A pertence ao conjunto dos mirantes de R, tá? Ou seja, está sendo dito o quê? Que A vê todos os objetos, que A tem todos os objetos por imagem. Para alguns isso vai facilitar, para outros não precisa, e aí para alguns vai ser mais fácil ler direto. Isso aqui está, como vocês vinham fazendo até agora, isso aqui está dizendo que para todo objeto o A é primeiro com ele como segundo. Tá bom, tá? Dá exatamente na mesma. Como eu disse, isso são muletas, truques, outros modos de dizer a mesma coisa para vocês irem se familiarizando com a forma das fórmulas.
né? Então, se para vocês é mais fácil ler A pertence aos mirantes de R, desde que vocês compreendam o que isso significa, né? Ou se para vocês é mais fácil dizer, ler isso aqui como para todo objeto A tem esse objeto por imagem. Espero que ninguém ache isso fácil porque é horrível. Tem esse objeto por imagem, ninguém vai dizer desse jeito, mas se vocês entenderem, tudo bem. Mais fácil seria dizer tudo é imagem de A, tá? Bom, se eu olhar para essa seguinte aqui, o que eu tenho? Eu tenho o C, né? Nesse segundo lugar, e uma quantificação universal sobre o primeiro. Então, eu tenho algo dessa forma aqui, só que com uma constante aqui. Como isso aqui expressava o conjunto dos focos de uma relação, o que essa aqui está expressando? Ela está expressando que C é foco em R, tá? Ou, dito de outro modo, C é a imagem de tudo, como for mais fácil para vocês. C é a imagem de tudo em R, tá? Como é que vocês vão se expressar? Não me importa, desde que vocês reconheçam essas afirmações e vocês saibam ler as formas. Isso é truque para ler as formas. Deixa eu apagar aqui. Bom, o que me expressa essa terceira aqui? Ela diz que existe um objeto que é a imagem do A, né? Ela diz que A vê algum objeto, existe algum objeto que é imagem do A. Ou seja, ela diz que A pertence ao domínio de R. Por quê? Porque ela está dizendo, olha, existe um objeto que é segundo com o A como primeiro. Ou seja, ela está expressando que A pertence ao domínio de R, ou seja, que o objeto designado por A aparece pelo menos uma primeira vez num par com uma na relação R2. Tá? E o que me expressa essa última aqui? Que o C pertence ao conjunto das imagens, né? Que C é a imagem de alguma coisa, sabe-se lá o que, né? C pertence ao conjunto das imagens de R, ou C é a imagem de algum objeto, ou ele aparece pelo menos uma vez como segundo na relação R. Ok? Bom, então, como é que isso pode ser útil? Se a gente tem essas formulações, a gente consegue compreender agora, em interpretações específicas, o que é expresso por certas fórmulas, né? A gente viu que isso aqui foi o que a gente viu, né? Todos os objetos são imagens de A em R, C é a imagem de todos os objetos, essa aqui expressava a imagem e assim por diante. Só que nós não sabíamos o que a interpretação associava ao A, ao R, ao C e assim por diante. Para isso, a gente precisa fixar uma interpretação. Vamos considerar, por exemplo, essa daqui, onde eu tenho o universo dos números naturais, o A é o 0, o C é 1 e R2 é ser divisível por. Essa aqui expressa que A pertence aos mirantes de R ou que todos os objetos são imagens de A em R. O que isso vai expressar? Como A é o 0, isso expressa que A vê todos os objetos. Como a relação R aqui é ser divisível por, ela expressa que 0 é divisível por todos. Tá? Se eu pegar essa daqui, o que eu tenho? Ela expressa que C pertence ao conjunto dos focos de R, ou seja, que C é a imagem de todos os objetos. O que é o C? O C é 1. Então, dizer que o 1 é a imagem de todos os objetos é dizer que todos os objetos são divisíveis por ele. Dizer que todos os objetos são divisíveis por 1 é a mesma coisa que dizer que 1 é divisor de todos os naturais. Tá? O que essa aqui expressava? Que A pertence ao domínio de R. Ora, A é 0. Dizer que ele pertence ao domínio é dizer que ele aparece pelo menos uma vez como primeiro. Como R é a relação ser divisível por, é dizer que 0 é divisível por algum natural.
E essa aqui, por fim, expressa que C pertence ao conjunto das imagens de R. C é 1, significa que algum número é divisível por 1, mas dizer que algum número é divisível por 1 é dizer que 1 é divisor de algum, tá? E é importante vocês irem se familiarizando com a leitura dessas fórmulas, por isso que essas duas aulas são para leitura, treino de leitura de fórmulas. Bom, e além disso, né, por fim, como a gente viu antes, vamos lembrar sempre a interdefinição dos quantificadores. Por quê? Porque se eu olhar para essa fórmula aqui, bom, tem gente que vai conseguir ler ela sem problema e vai preferir para sempre continuar lendo. Ah, ela está expressando que para todo objeto o C não é a imagem dele. Tudo bem, vocês podem ler direto assim. Mas é sempre útil ir treinando, ler de diversas maneiras a fórmula. E o que vocês têm? Vocês têm que isso aqui é equivalente a não existe alfa. Opa, existe alfa, não existe x, R2 de x, C. E vocês sabem que existe x, R2 de x, C, expressa, a gente viu, que C pertence ao conjunto das imagens. Quando eu coloco uma negação na frente, eu estou expressando que C não é imagem. Né? Claro, não por coincidência, é a mesma coisa que dizer que para todo objeto, o C não é imagem desse objeto. Tá? Não é, por coincidência não vai dar na mesma, mas se tiver difícil de ler, vão tentando trocar por essas equivalências, ou se vocês tiverem dúvidas, tá? Porque com isso vocês vão treinando. Deixa eu apagar aqui, né? Essa daqui já fica direto mais fácil, porque vocês têm a negação. Vocês sabiam que essa daqui expressava que C era foco, que C era visto por todos os objetos. Então, essa aqui expressa que C não é foco em R, ou seja, que C não é visto por todos os objetos. C não é imagem de tudo, né? Igual a C não é imagem de tudo. Ele pode até ser imagem de alguma coisa, mas não é imagem de tudo. O que essa daqui? O que essa daqui expressa? Bom, a gente pode ler. Ah, existe um objeto tal que ele não é primeiro com o C. Só que se vocês lembrarem que isso aqui é equivalente a não para todo x, R2 de xc, e vocês já fizeram um exercício anterior esse daqui, vocês vão saber que essas duas expressam a mesma coisa. A saber, né, dizer que C não é imagem de tudo é a mesma coisa que dizer que existe um objeto do qual C não é imagem. E é esse tipo de treino que vocês têm que adquirir. Essa aqui, por sua vez, vai dizer que não é que ele não seja imagem de tudo, é dizer que o C não é imagem de nada, né? O C não pertence ao conjunto das imagens, né? É negar que o C seja imagem de alguma coisa. O objeto associado para o C, para isso aqui ser verdadeiro, o objeto associado ao C não pode aparecer como segundo em nenhum par da interpretação associada ao R. Um outro exemplo de fórmula no qual essa leitura de fórmulas abertas com um quantificador vai ser útil é menos imediato, mas vocês vão compreender bem. Vocês viram, a gente viu antes ainda na outra aula, cadê aqui? Que, por exemplo, quando eu tenho algo dessa forma aqui, quando eu tenho isso aqui, isso aqui expressa que a intersecção disso aqui, a intersecção do conjunto solução do F com esse conjunto aqui é igual ao vazio, é diferente do vazio, tá? O que vai acontecer? Aqui vocês vão ter casos onde o que vocês têm? Vocês vão ter o seguinte, vocês vão dizer, isso aqui expressa que existe um objeto do qual C é a imagem e esse objeto é G.
né? Se vocês aplicam essa regra aqui, vocês têm o quê? Que o conjunto dos objetos que tem C por imagem em R, intersecção com G é diferente do vazio. Bom, uma outra maneira de dizer isso é dizer que C é imagem de algum R, né? Porque dizer existe um objeto do qual C é imagem e esse objeto é G, é a mesma coisa que dizer C é imagem de algum objeto que é G, C é imagem de algum G. Né? Dizer isso aqui é dizer o quê? Que a união do conjunto solução disso aqui com o conjunto solução disso aqui é igual ao universo. É dizer que as imagens de A em R, união com as imagens de C em R, é igual ao universo. Mas isso é a mesma coisa que dizer tudo é imagem do A ou do C. Né? Não é que tudo seja imagem do A ou tudo é imagem do C. Cuidado! Né? Isso aqui é diferente de dizer para todo x R2 de AX ou para todo x R2 de CX. Tá? Então, não estou dizendo que tudo é imagem de A ou tudo é imagem do C. Eu estou dizendo que tudo é imagem do A ou do C. Tá? Bom, por fim, no caso de universais com implicação, o que a gente tinha visto? Que elas expressam que o conjunto solução do antecedente é subconjunto do conjunto solução do consequente. E a gente já tinha visto alguns exemplos assim. O que essa aqui expressa? F é subconjunto das imagens de A em R, ou, dito de outro modo, todo F é imagem de A em R. Um outro caso que é bem simplesinho, eu vou mencionar só para a gente ter visto vários casos, mas esse aqui não causa dificuldade, é onde eu tenho moleculares onde gerais são subfórmulas, tá? Esse é um caso fácil, por quê? Porque no caso das moleculares vocês já estão mais ou menos treinados, né? Mas aqui tem algumas coisinhas que a gente pode falar um pouquinho. Vocês devem lembrar que a gente lia isso aqui como um C então, desde que a gente também entendesse o C então como a implicação material, com todos aqueles estranhamentos que a gente viu quando tratou da lógica proposicional, né? Mas aqui eu poderia ler isso aqui mais ou menos do seguinte modo, como dizendo C então, né? Lembrando que esse C então a gente só guarda dele que não é o caso do antecedente ser verdadeiro, consequente e consequente. Consequente falso. Isso aqui me diz o quê? Diz que algo é F, né? Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo ou que F é diferente do vazio. Então, eu estou dizendo se F é diferente do vazio, então B pertence ao quê? Né? Então, o que tem que acontecer? Isso exclui a possibilidade, né, para que isso aqui seja verdadeiro, se o F for diferente do vazio, se alguma coisa está no F, o B tem que estar em G. É isso que essa sentença expressa. O que expressa essa aqui? Essa aqui expressa a disjunção dessas duas coisas. O que essa aqui expressa? Que tudo é F, ou seja, que F é igual ao universo, né? Ou que A não pertence ao domínio de R. Então, vocês lembram que isso aqui expressa que A pertence ao domínio de R, né? Quando vocês colocam a negação na frente, vocês dizem que A não pertence ao domínio de R. Ok? Por fim, talvez o caso mais interessante, né, para qual essas regras vão nos ajudar, é quando eu tenho sentenças gerais com subfórmulas gerais, né? Que é, por exemplo, o caso aqui, né? E aqui. Eu tenho uma sentença geral que tem como parte uma outra fórmula geral, não sentença, né? Quer dizer, até poderia ser, mas aí esse quantificador seria bobo. Então, o que acontece aqui? O que a gente viu? A gente viu que sentenças dessa forma aqui, universal com implicação, a gente lê como o conjunto solução do antecedente é subconjunto
do conjunto solução do consequente. Ora, o conjunto solução do antecedente é F, e o conjunto solução disso aqui foi um dos truquezinhos que a gente aprendeu. Isso aqui expressa o domínio de R, o conjunto dos objetos, para os quais existe um que é segundo com ele. Então, isso aqui expressa o domínio de R, o conjunto dos objetos que aparecem uma primeira vez com algum qualquer. Bom, esse aqui é fácil, é dado direto pela interpretação, é o F, então isso aqui está dizendo que F é subconjunto do domínio de R, mas isso é dizer que tudo que estiver no F terá imagem em R, para que isso seja verdadeiro. Ou seja, ela expressa todo F tem imagem em R. Ok? O que essa aqui expressa? A gente sabe que uma existencial com uma conjunção expressa que a intersecção do conjunto solução daqui com o conjunto solução daqui é diferente do vazio, né? Bom, o conjunto solução disso aqui é dado direto pela interpretação é G, e esse aqui, foi um dos truquezinhos que a gente viu na aula hoje, esse aqui expressa o conjunto dos objetos que são focos de R, que são vistos por todos os objetos, que são imagem de todos os objetos em R. Então, isso aqui expressa que essa intersecção é diferente do vazio, ou seja, que existe alguma coisa que é G e é foco de R. Ou seja, algum G é imagem de todos os objetos em R. Então, vocês têm uma combinação de diferentes truquezinhos que a gente está vendo para conseguir ler essa forma, para ir se treinando ali. Daqui a pouco vocês não vão mais precisar desses truques, vocês vão ler direto. Mas isso são dicas e exercício para ir aprendendo. Tá? Então, o que vocês devem fazer agora, né? Rever o conteúdo nas páginas 111 a 113, né? Fazer o restante dos conteúdos do bloco 8, né? Do 8 romano, de 8 até 11. Façam em conjunto o trabalho de leitura de fórmulas, e resolvam dúvidas na aula de solução de dúvidas. E, enfim, desejo a vocês uma boa prova.